Vai continuar o conteúdo da matéria, fazendo alguns exercícios aqui sobre crescimento de função e sobre sinal de função, tá? Primeira coisa, eu estou com o primeiro exercício, com alguns gráficos de função aqui, lembrando o que que significam esses gráficos para a gente. Esses gráficos eles são uma representação visual do que a lei da função fala para a gente, tá? Então a gente tem uma função, uma relação entre dois conjuntos numéricos, né? Representados aqui por x e por y. Cada um desses gráficos tem um formato, vocês estão vendo? Esse A aqui, vocês devem lembrar, ele é um formato de uma parábola, tá? Estabelece uma função de segundo grau. A letra I aqui é uma reta, é uma função de primeiro grau, tal, uma função afim, certo? Então, cada um desses gráficos aqui tem um formato. Esse daqui é um gráfico de uma função modular, tá? Esse aqui vai ser uma função de terceiro grau e assim por diante. Bom, então o nome da função é sempre relacionado à operação que a gente faz com a variável independente, com a letra x, né? Então, você tem um x ao quadrado, fica o caso desse primeiro gráfico aqui, que é a letra A, tá? Se for só multiplicando ou somando números, é uma reta, né? Então, você nunca vai ver numa reta o x ao quadrado. O x ao quadrado é uma parábola. Então, o gráfico ele sempre tem formato fixo, dependendo do tipo de função que você faz, tá? E aí, lembrando mais uma vez, como que funciona o que que é o gráfico, né? Bom, a gente tem aqui o plano cartesiano, que é representado por esses dois eixos aqui, o eixo y e o eixo x, que eles são uma forma que a gente tem de representar uma superfície, representar um plano, tá? O cruzamento desses dois eixos é representado aqui pelo número zero aqui, é a origem, tá? Então os dois se cruzam na origem e estabelece o zero tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Para cima, no eixo y, é crescente, representado pela setinha aqui, e na direita, para o eixo x, também é crescente. Isso significa que para a esquerda da origem, o eixo x é decrescente, ou seja, ele vai ser negativo, né, menor do que zero, e para baixo do eixo da origem, o eixo y vai ser negativo, tá? Então, cada ponto do plano vai ser representado através da coordenada em x ou coordenada em y. Se eu quero o ponto 1, 2, eu vou procurar uma unidade em x e duas unidades em y, tá? Bom, todos os pontos que obedecem a uma determinada lei, certo? Vamos dizer que seja, de fato, y igual a x ao quadrado, tá? Então, todos os pontos da função y igual a x ao quadrado, então o ponto 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, estão em cima dessa linha aqui. Ou melhor, eles formam essa linha. Se eu fizer os infinitos pontos, né? Porque como eu estou trabalhando com o conjunto dos números reais, eu tenho infinitos valores de x e de y possíveis. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Cada valor de x e y é representado aqui no plano. Todos esses pontos representados vão representar uma linha contínua, porque como eles são tantos, né? São infinitas as possibilidades, eles vão se sobrepor aqui, vai ficar uma linha contínua. Então essa linha azul é como se fossem todos os pontos que pertencem à lei dessa determinada função, ok? Então, o gráfico faz com que a gente consiga enxergar, né? O gráfico é uma representação visual da lei, ele faz com que a gente consiga enxergar os valores e os comportamentos da função sem precisar fazer conta. Então, isso é uma coisa boa para a gente, tá? Então, um desses comportamentos é saber se o gráfico é crescente ou decrescente ou constante, que é o que está sendo pedido aqui na questão, tá? Então, olha só, a questão aqui do livro, né? Do nosso livro, está falando o seguinte: em cada caso, o gráfico representa uma função de R em R. Primeiro, o que significa isso de R em R? Significa que o x é real, então esse primeiro R aqui significa que o eixo x é real, e aqui significa que o eixo y também é real, tá? Se um dos dois não fosse real, haveria alguma limitação. Por exemplo, se um dos dois fosse os números naturais, que são os números inteiros positivos, né? Eu só teria alguns pontinhos permitidos, né? Eu não teria entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre os números inteiros, eu não teria nenhuma representação. Eu só teria representação da função em cima dos números
naturais, tá? Que são números inteiros, né? No nosso caso aqui, os números reais eles são todos, então tanto x quanto y podem ser qualquer número que a gente conhece, tá? Bom, o que que significa a função ser crescente ou decrescente? Significa eu saber se o y está aumentando ou diminuindo à medida que o x aumenta. Ou seja, eu quero saber se as duas funções elas têm, se os dois eixos, né, eles têm um comportamento que faz com que eles sejam diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais ou constante, tá? Então a gente sempre classifica andando na função da esquerda para a direita, tá? Sempre no sentido do x positivo, tá? O x é sempre o nosso endereço, né? Por isso que a gente olha ele sempre como referência, tá? Então, no sentido do x positivo, o y está aumentando ou diminuindo? Se ele estiver diminuindo, a função é decrescente. Se ele estiver aumentando, a função é crescente. Se ele estiver constante, a função é constante, certo? Então, olha só, nesse primeiro caso aqui, ó, deixa eu só. Nesse primeiro caso aqui, ó, o jeito mais fácil é vamos caminhar em cima da função. Então, vamos caminhar em cima dessas linhas azuis aqui de cada uma delas, tá? Eu vou caminhar aqui, ó, da esquerda para a direita sempre. Por que da esquerda para a direita? Porque é sempre no sentido do x positivo, tá? Então, à medida que eu estou caminhando na função da esquerda para a direita, nesse intervalo, a função está diminuindo, tá? Eu estou saindo lá de cima e estou descendo aqui, ok? Então, a função aqui é decrescente. Então, olha só, para x menor do que zero, a função é decrescente. Veja que em x igual a zero, essa função ela tem um ponto mais baixo. Depois ela começa a subir. Então, depois de x igual a zero, ela começa a subir. Então, a partir de x, a partir de zero, a função é crescente. Então, ó, para x maior que zero, a função é crescente, certo? Na letra C aqui, a gente vai caminhar. Eu estou andando aqui, eu fui sair da letra A para a letra C, tá? Mas, enfim, vocês entendem aí, né? Na letra C aqui, a função aqui caminhando aqui da esquerda para a direita, a função começa constante, tá? Então, nesse intervalo aqui, até eu encontrar o eixo, o valor de x igual a 2, o valor de y é constante igual a menos 4. Então, como ele não se altera, quando x é menor do que 2, a função é constante. Quando ela chega nesse ponto, que é o x igual a 2, ela começa a subir. E aí eu posso falar que ela é uma função crescente para x maior que 2, certo? Bom, na letra E aqui, o terceiro aqui de cima, a função não muda a tendência dela. Ela só tem uma tendência que é ser uma subida, ser uma rampa aqui de subida. E lembra, toda ladeira ela é ou uma subida ou uma descida de acordo com o lado que você está vindo, né? Mas aqui, quando a gente está classificando se a função é crescente ou decrescente, a gente sempre está vindo do mesmo lado, que é da esquerda para a direita. E da esquerda para a direita, a função aqui é uma subida, então ela é uma função crescente. Ou seja, à medida que eu tenho valores maiores de x, o valor de y sempre vai ser maior. Então essa função ela é sempre crescente. Ou eu posso dizer que ela é crescente para qualquer valor de x, sendo o x pertencente ao conjunto dos reais. Bom, na letra B aqui embaixo, a função ela começa decrescente para valores de x menores do que menos 3, tá? Então, andando aqui da esquerda para a direita, eu estou descendo a função. Quando eu chego aqui no ponto mais baixo, o ponto mais baixo é o ponto de y, né? Que acontece no nosso endereço, que é dado pelo valor de x, que é menos 3. A partir daí, a função começa a subir, tá? Então, a partir de menos 3, x é crescente. Para x maior do que menos 3, a função é crescente, certo? E no último gráfico, na letra D, essa função muda duas vezes de comportamento, ou seja, ela tem três comportamentos, tá? Ela começa decrescente, ela chega no ponto mais baixo aqui, ela passa a ser crescente, certo? E aí depois ela chega no ponto mais alto e começa a diminuir de novo, tá? Então a gente vai falar que esse primeiro intervalo aqui é para x menor do que menos 2, tá? Ela é decrescente.
Nesse segundo intervalo, que é entre menos 2 e 4, ó, x maior do que menos 2 e menor do que 4, ela é crescente, e depois ela, de chegar no ponto mais alto, ela volta a diminuir. E aí, no último intervalo, que é para x maior do que 4, ela é decrescente. Certo, gente? Então, esse foi o primeiro exercício sobre crescimento de função. O segundo exercício aqui é o sinal da função. Ó. Estude o sinal. E o que significa o sinal? Se a função é positiva ou negativa. Lembrem-se, o x para a gente é o endereço. O que eu quero saber é o valor do y. Então, na função antiga, no exercício anterior, eu queria saber se o y estava aumentando ou diminuindo. E dizer que a função era crescente ou decrescente era de acordo com o valor do y. Então, se o y estava diminuindo, a função era decrescente. Se o y estava subindo, a função era crescente. Aqui eu vou determinar o sinal da função, se a função é uma função positiva ou negativa, a partir do valor do y. O x a gente só usa como endereço do que está acontecendo. Tá? E olha só, letra A, aqui o exercício é uma reta, certo? Então a função ela só é crescente, né? Essa função ela sempre está crescendo, né? À medida que eu estou andando aqui para a direita no x, o y sempre vai crescer, tá? E aí o que acontece aqui, ó? Quando a função cruza o eixo x, bem aqui, ó, em cima do eixo x, o valor do y é igual a zero. Pensem aqui que o valor do x para a gente é o nosso chão, tá? O que acontece para baixo do eixo x, y é negativo. O que acontece para cima do eixo x, o valor do y é positivo, tá? Então, olha só. Antes de menos 3, a função é negativa, tá? Para a direita de menos 3, ou seja, para x maior do que menos 3, a função é positiva, certo? Bom, na segunda aqui de cima, na letra C, tá? Vamos estudar aqui. Só uma coisa. Aqui no enunciado ele pede também fornece também as raízes se houver. O que a gente fala que é raiz? Raiz é quando a função cruza o eixo x, tá? Então aqui qual que é a raiz do primeiro gráfico? É o x igual a menos 3, tá? Então a função cruza o eixo x, estabelece que o y é igual a zero, tá? Então é isso que pergunta, né? Quando fala é, 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 localize a raiz, ele está perguntando localize onde a função tem um y igual a zero, certo? Se vocês lembrarem, sabe onde vocês calculavam a raiz? Com Bhaskara. O que Bhaskara faz é calcular y igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero significa encontrar os valores de x com que façam com que y seja zero. Tá? Então, quando vocês calculam Bhaskara, o que vocês fazem é calcular as raízes da função, ou seja, calcular dois valores que fazem com que a função tenha y igual a zero. Aqui, como é uma reta, só tem um y igual a zero, e esse y igual a zero acontece em x igual a menos 3. Então, o ponto onde a função cruza o eixo x, que é onde tem um y igual a zero, vai dividir o sinal da função. Antes tem um sinal e depois tem outro, porque afinal de contas, como ele está cruzando o y igual a zero, ele vai determinar uma divisão. Antes era positivo e depois negativo, ou o contrário. Antes era negativo e depois positivo. Certo? Aqui, nessa função, eu vou ter duas raízes, ó, em menos 1 e em 1. Isso faz com que eu tenha três intervalos. Antes de cruzar, entre os dois cruzamentos e depois do segundo cruzamento. Então, antes do primeiro cruzamento, a função era. Calma aí que tá devagar o negócio. Antes do primeiro cruzamento, a função é positiva, tá? Positiva. Por que ela é positiva? Ó, acima do eixo y, tá? Simplesmente isso. Então, qualquer valor, se eu pegar assim, essa f de menos 2, f de menos 3, para qualquer valor de x menor do que menos 1, a função vai ser positiva. E isso é uma observação visual. Eu não preciso fazer conta para isso. Eu já consigo afirmar. Entre menos 1 e 1, a linha vermelha aqui ela está abaixo da origem. Então ela é negativa. Então nesse intervalo aqui ela é negativa. O sinal da função é negativo. Tá?
E acima de x igual a 1, a linha vermelha volta a ficar para cima do eixo x, então ela volta a ser positiva, tá? Então essa função, ela tem duas raízes, os valores menos 1 e 1, tá? São os pontos em que a função cruza o eixo x, certo? E isso divide a nossa função em três intervalos. Para x menor que 1, desculpa, para x menor que menos 1, a nossa função é positiva, porque está para cima aqui do eixo x. Entre menos 1 e 1, ou seja, para x maior que menos 1 e menor que 1, a nossa função é negativa, porque ela está aqui para baixo, né? O gráfico está para baixo do eixo x. E para x maior do que 1, a função é positiva, a linha vermelha está aqui para cima. Ok? Bom, aqui no gráfico B, primeiro aqui de baixo, vai acontecer uma coisa bem parecida. O gráfico é um pouco diferente, né? Um gráfico curvo, né? Isso daqui é uma função de segundo grau, né? Uma parábola. Esses valores aqui a gente encontraria justamente como eu falei para vocês, calculando um Bhaskara, né? Fazendo um Bhaskara dessa função. E então esses dois valores aqui são as duas soluções da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que a gente resolve por Bhaskara, tá? Então o resultado de Bhaskara seria 0 e 2. Assim como na letra C, como são duas raízes, ela divide a função em três intervalos, tá? Então ficou bem parecido com a letra C ali. Aqui a função está para cima do eixo x, ela é positiva. Para cima de 2, ela também é positiva, a linha vermelha está para cima aqui, né? E entre 0 e 2, o gráfico está para baixo. Negócio estamos travados aqui. Aí. E entre 0 e 2, o gráfico está para baixo do eixo x, então é negativo, certo? Bom, e na última letra, três cruzamentos da função com o eixo x. Quer dizer que eu tenho três raízes. Quais são as raízes? Menos 5, menos 3 e 1. Lembrando, o que são as raízes? São quando a função, né, essa linha, aqui nesse caso uma linha vermelha, está cruzando o eixo x. Então ela cruza o eixo x em menos 5, ela cruza de novo o eixo x em menos 3, e mais uma vez ela cruza o eixo x em 1. Tá? Toda vez que ela cruza o eixo x, ela sai de positivo para negativo ou o contrário, de negativo para positivo. Tá? Aqui, antes de menos 5, tudo que está acontecendo aqui à esquerda, o gráfico está para baixo. Tá? Então ela era negativa. Aí entre menos 5 e menos 3, ela passa a ser positiva. Ela está aqui para cima. Né? Eu sempre faço isso aqui, coloco a bolinha só para frisar. Entre x igual a menos 3 e 1, ou seja, x maior que menos 3 e x igual a 1, a função é negativa. E aí, quando ela cruza o 1 de novo, ela cruza para cima, tá? Ela continua aqui, né? Então, depois que ela cruza, ela se torna positiva. E qualquer valor de x maior do que 1 faz com que a função seja positiva. Então, eu posso afirmar, ó, essa última função aqui, ó, se eu pego f de 10, o f de 10 vai ser positivo, porque ele é maior do que 1. Certo, pessoal? É isso. Obrigado.